Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no 8º vídeo do Pai Nosso. Então, veste a couraça da justiça e vem com a gente! Bom, nós temos estudado 7 lições sobre o Pai Nosso, onde Jesus ensinou como devemos orar. Mas, antes de Jesus ensinar como devemos orar, Jesus tinha falado antes disso como não devemos orar. E ele falou sobre 2 tipos de pessoa que a gente vai pensar hoje, que a gente vai aprender quem são esses tipos de pessoas, esses 2 personagens que Jesus citou, que são os hipócritas e os gentios, ok? Vamos primeiro aprender quem são, o que é um hipócrita e o que é um gentio. Para entender o que é um hipócrita, vamos antes pensar em quem era o povo de Deus na época. Quem eram os crentes na época de Jesus? Os crentes, sempre em todo o tempo, são aqueles que reconhecem que são pecadores e por isso eles fazem 2 coisas. Se arrependem dos seus pecados, se entristecendo por esses pecados, não desejando mais fazer, e sabem que merecem o castigo de Deus por esses pecados. Por isso, essas pessoas confiam que Jesus sofreu esse castigo no lugar deles, quando Jesus morreu na cruz. Para ser um crente, é preciso ter esses 2 sentimentos: arrependimento dos pecados e fé no sacrifício de Cristo. E desde que Adão e Eva pecaram, e a gente se tornou pecador, se tornou necessário se arrepender e crer em um Salvador. Nesse Salvador que cumpriria toda a lei de Deus no nosso lugar e sofreria o castigo dos pecadores, no lugar dos pecadores. Deus prometeu esse Salvador assim que Adão e Eva terminaram de pecar, em Gênesis 3:15. Desde o pecado de Adão e Eva, se arrepender dos pecados e crer nesse Salvador se tornou necessário para ser salvo, para ser um crente, para ser parte do povo de Deus. Desde Adão e Eva, sempre houve pessoas que acreditavam nesse Salvador, pessoas que acreditavam que esse Salvador viria e pessoas que eram do povo de Deus. Mas também sempre houve pessoas ao redor do povo de Deus ou dentro do povo de Deus que não acreditavam que esse Salvador viria. Muitas pessoas que não acreditavam no Salvador eram até parentes dos crentes, das pessoas que criam. Por exemplo, Abel era crente, mas o irmão dele, Caim, não era. Eles eram da mesma família e do mesmo povo do ponto de vista do sangue. Mas Caim não fazia parte dos salvos, dos crentes, do verdadeiro povo de Deus, porque ele era ímpio, ele não confiava naquele Salvador que Deus prometeu para Adão e Eva. E isso se repetiu em toda a história do povo de Deus. Sempre teve um grupo de pessoas no meio do povo de Deus que cresceram ouvindo a promessa do Salvador, que ele viria, cresceram ouvindo sobre a lei de Deus, que precisavam obedecer. Mas essas pessoas, quando ouviam sobre o Salvador, que o Salvador sofreria o castigo do pecado delas, elas pensavam que poderia agradar a Deus fazendo coisas boas. Quando elas ouviam sobre os mandamentos de Deus, elas não pensavam no quanto eles desobedeciam a Deus para se arrepender. Eles pensavam, sim, no quanto eles poderiam fazer coisas para serem elogiados pelas pessoas. Eles ouviam os mandamentos e queriam simplesmente obedecer por fora, para serem elogiados pelas pessoas. Mas por dentro eles não sentiam arrependimento.
e nem achavam que precisavam de um Salvador para morrer no lugar deles. E como eles faziam coisas boas por fora, as pessoas ao redor pensavam que eles eram crentes, mas na verdade eles só estavam fingindo ser crentes, porque na verdade eles nunca achavam que precisavam de um Salvador. Então, dessa forma, no meio do povo de Deus, haviam os crentes e também aqueles que fingiam ser crentes. Eles pareciam ser crentes, agiam como crentes, mas eram apenas atores, fazendo papel de crente no meio dos crentes. Isso sempre existiu no meio do povo de Deus. Mas no tempo de Jesus isso ficou mais claro porque Jesus denunciou esse grupo de pessoas. Jesus chamou essas pessoas de hipócrita. Hipócrita naquela língua significa um ator interpretando um papel, uma pessoa fingida, mentirosa, falsa. Os hipócritas eram difíceis de ser identificados porque eles faziam as mesmas coisas que os crentes faziam. E porque eles estavam no meio do povo de Deus. Até porque eles eram parentes, eles eram da família de Abraão, eram israelitas. Mas não existiam só os hipócritas. Na época de Jesus, ou até antes, as pessoas que fingiam ser crentes, que agiam como crentes. Havia também outro tipo de pessoas que não eram crentes, mas estavam ao redor do povo de Deus. E esses eram os gentios. Os gentios não estavam no meio do povo de Deus porque eles não eram do povo de Deus, mas eles estavam ao redor do povo de Deus. Os gentios eram os outros povos que não vieram da família de Abraão, que não eram os israelitas. Esses povos não agiam da mesma forma dos israelitas porque eles não receberam a lei de Deus no Monte Sinai, né? Eles não tinham os mandamentos de Deus, eles tinham outros deuses, eles adoravam outros deuses. E era muito fácil identificar um gentio, porque eles tinham costumes, eles tinham um culto diferente dos israelitas. No entanto, eles também influenciavam os costumes do povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus agiu de forma idólatra, igual os gentios, por causa da influência deles que estavam ao redor. E os gentios também tinham suas religiões e suas formas de adorar e servir, e até as suas formas de adorar, de orar para esses deuses falsos. O povo de Deus, em toda a história, sempre teve que ter cuidado para não repetir a forma de culto dos gentios que viviam ao seu redor. Até mesmo no tempo de Jesus eles tinham que ter esse cuidado. A oração das religiões idólatras muitas vezes apresentam uma característica de repetir as mesmas palavras várias vezes, acreditando que nessa repetição o ídolo vai ouvir mais. Eles acreditam, muitas dessas religiões idólatras dos gentios, acreditavam que se eles repetirem muitas vezes as mesmas palavras, vai ser uma forma de penitência ou uma forma de oferecer um presente a esse Deus que vai se agradar. E aí ele vai atender melhor, atender mais o pedido da pessoa que está repetindo, quanto mais ela repetir essas orações, essas palavras. E a gente tem um exemplo disso, desse tipo de oração pagã, em Atos 19:34, que diz que aqueles idólatras ficaram repetindo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E ficaram repetindo aquilo por quase 2 horas. Temos um outro exemplo também em 1 Reis 18:26, em que aqueles adoradores de Baal ficaram repetindo: ah, Baal, responda-nos, ah, Baal, responda-nos,
Aba, responda-nos. E ficaram repetindo isso e repetindo até de manhã até meio-dia. Então, esses são dois exemplos de como a gente vê essas repetições vazias, né, que não tem sentido nenhum, não tem sentimento nenhum. É apenas uma repetição supersticiosa que acredita que o Deus vai ouvir, aquele Deus vai ouvir mais se ficar repetindo. E um exemplo, né, de como a gente de repente poderia fazer isso é se a gente ficasse repetindo o Pai Nosso 10 vezes. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha o nosso terreno. Aí repete, quando terminar, repete mais uma vez. Aí quando terminar, repete mais uma vez. Então vamos passar ao momento da palavra. Hoje a gente vai ler um texto diferente, tá? Que se encontra em Mateus 6 também. Mas ele é um texto que vem um pouquinho antes do Pai Nosso. É Mateus 6, versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: Quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra em teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque acham que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não sejam como eles, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade antes que lhe peçais. Então, a gente viu aqui Jesus ensinando como não deve orar, né? A gente tem aprendido aqui como Jesus ensinando como sim devemos orar, mas antes Jesus tinha falado como não devemos orar. E o primeiro exemplo de como não devemos orar, Jesus falou: não orem como os hipócritas oram, porque eles procuram orar em lugares onde eles podem ser vistos, no canto no meio da praça, nas esquinas, onde passa muita gente e as pessoas podem olhar para eles e ver que eles estão orando e eles querem o elogio das pessoas. Eles querem aparentar que são crentes, que estão cumprindo os mandamentos de Deus, mas na verdade eles querem orar no meio das pessoas, em público, para ganhar o elogio das pessoas. Eles não querem ganhar a recompensa de Deus, eles não querem ser ouvidos por Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque lá no quarto, quando eles estão sozinhos em casa, eles não oram. Eles oram no meio da rua porque eles estão buscando o elogio das pessoas. A recompensa que eles buscam é o elogio das pessoas. Eles estão preocupados com o que as pessoas pensam. Eles não estão preocupados com o que Deus pensa. Eles não estão buscando falar com Deus. Porque se eles estivessem, eles estariam buscando a Deus também lá no quarto deles, onde ninguém pode ver. Então Jesus fala assim: olha, quando vocês orarem, façam isso no quarto de vocês, onde ninguém pode ver. E ali, escondidinho, onde ninguém pode ver, Deus vai te ouvir. Então Jesus não está proibindo a gente de orar em público, não é isso. Jesus não está proibindo você de fazer uma oração audível no meio da igreja, ou de você tiver alguém na rua precisando você parar e fazer uma oração, né? Alguém te pedir, ou você está evangelizando alguém, você orar no meio da rua. Não é isso que Jesus está proibindo. O que Jesus está falando é que você não deve orar
porque você quer se mostrar para as pessoas. Você, na verdade, porque se você ora em casa no seu quarto, você você já mostrou para Deus que você está interessado na opinião de Deus. Então Deus já sabe, você já sabe que o que você busca na oração é a vontade de Deus, é falar com Deus. Então você é livre para orar em público também. Agora, se você não ora quando está em casa, quando está sozinho, só ora em público, quando alguém pede para você orar, ou porque surgiu uma oportunidade na igreja em público, né, no meio de outros irmãos, isso pode significar que você só ora para manter as aparências, para as pessoas pensarem que você é crente. E se você é crente, criança, se você crê em Cristo, que Cristo é seu Salvador, não faça isso. Não ore somente em público, na igreja, na frente de outras pessoas. Ore também sozinho em casa, quando só Deus está te vendo. Não faça como os hipócritas. Se você é crente de verdade, não faça como os hipócritas. Ore também no seu quarto. Procure orar mais ainda quando você está sozinho do que quando você está em público. Faça as duas coisas. Não faça apenas uma sem fazer a outra. E outro tipo de oração que Jesus manda a gente não fazer é essa oração dos idólatras, né? A oração supersticiosa, que trata Deus como um ídolo, né? Que acha que fazendo coisas idólatras na oração, superstições, Deus vai ouvir mais. Se você botar um copo d'água, se você passar algum óleo em algum lugar, Deus vai te ouvir mais. Não trate Deus como ídolo. Deus é uma pessoa que ouve a nossa oração. Ele não precisa de repetições vazias, de você ficar repetindo as mesmas palavras sem intenção e repetindo porque acha que precisa repetir para Deus te ouvir, como uma idolatria. Não faça isso. Deus não é um ídolo. Ele é um Deus pessoal que você precisa fazer uma oração. Assim como você conversa com as pessoas, você fala dos seus problemas para as pessoas, ou você agradece quando as pessoas te fazem uma coisa boa, você faz pedidos para as pessoas, não é assim que você conversa com as pessoas? É assim que você vai conversar com Deus, tratando Ele como um ser pessoal e não como um ídolo, né? E Deus, assim como uma pessoa te ouve, Deus te ouve e até mais, porque Jesus fala que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Então, é isso que a gente deve saber sobre Deus quando a gente ora, né? Que Deus sabe muito bem se a gente está orando para agradar as outras pessoas, preocupado com a opinião das outras pessoas. E Deus não quer ser tratado como um ídolo, como uma estátua. Ele é Deus e é pessoal, Ele ouve. Então Ele quer que você converse espontaneamente com Ele. Uma conversa natural que venha do coração, uma conversa verdadeira com Ele, porque Ele sabe dos nossos sentimentos, tá bom, crianças? Então, é isso que quer dizer que Jesus ensinou como a gente não deveria orar, tá? Bom, agora nós vamos passar ao nosso momento de atividades. E eu tenho algumas atividades, alguns desafios para você essa semana. Primeiro desafio, eu vou colocar uma tabelinha aqui para você dar uma olhada. E nessa tabelinha, essa semana, vai procurar criar o hábito de orar todos os dias no seu quarto, ok? Não vale aquela oração que a gente faz, né, nas refeições. Ah, Senhor, muito obrigada por esse alimento. Não é isso. Tem que ser um momento que do seu dia que você separou para fazer oração, para falar com Deus. E aí você pode fazer uma oração de agradecimento, ou de adoração,
ou pedindo algo, ou elogiando a Deus, ou pedir perdão por algum pecado, ou se consagrar, no sentido, com o que é consagrar? É quando você se dedica mais, quando você diz, Senhor, eu quero ser mais obediente, ou Senhor, eu quero parar de mentir. Você vai pegar alguma dificuldade e vai tentar vencer aquela dificuldade, aquele pecado. E isso é consagração. E você vai orar por aquilo. Então, na nossa tabela, você tem aí os dias da semana, tá? E você tem os tipos de oração que você pode fazer. Por exemplo, na segunda-feira eu quero fazer uma oração de louvor e uma de pedido. Aí você vai escolher um louvor, um elogio para Deus e vai fazer um pedido. E vai fazer essa oração. Aí você vai marcar. Na segunda-feira eu fiz uma oração de louvor, marquei o X. E fiz pedidos. Pedi a Deus algumas coisas. Na terça-feira eu vou fazer uma oração só de adoração. Eu vou me ajoelhar e vou ali falar aquelas expressões de adoração que a gente aprendeu, tá? Na lição 7. E assim você vai escolher qual tipo de oração que você quer fazer naquele dia. E aí, no final da semana, você vai contar. Quando chegar no domingo, você vai contar quantas vezes você orou em público, ou seja, quantas vezes você orou que tinha outras pessoas perto, sua mãe, seu pai, tinha mais alguém. E quantas vezes você orou em privado, só você e Deus, só Deus viu que você orou. E você vai botar esse número aqui. E aí na semana que vem você vai procurar melhorar isso. Cada vez mais você vai procurar orar sozinho, tá bom? Porque a prática da oração privada, a oração que é feita só você e Deus, ela é muito importante na vida do crente. É uma disciplina espiritual que todo crente precisa desenvolver, tá bom? E a segunda atividade para essa semana nesse sentido, ela diz assim: leia livrinhos sobre expressões que aprendemos a usar com as pessoas. Expressões como me desculpe, por favor, obrigada, parabéns, muito bem. São expressões importantes que fazem parte da nossa conversa natural com as pessoas. Assim como a gente fala com as pessoas usando essas expressões, Deus também é uma pessoa e precisamos falar com Ele, assim como nós falamos com as pessoas. Nós pedimos coisas para as pessoas, nós vamos pedir para Deus. Nós agradecemos as pessoas por coisas que elas fizeram, nós agradecemos a Deus também. Nós não pedimos desculpa para as pessoas quando nós fazemos uma coisa errada, nós também pedimos perdão a Deus quando erramos. Nós não elogiamos as pessoas como quando ela faz uma coisa legal. Nossa, que legal o seu trabalho, né? Então, nós elogiamos a Deus também. Deus é bom, Deus é santo, né? Então, é assim que a gente se comunica com Deus, falando o que a gente sente, conversando com Ele. Porque Ele é um ser pessoal. Deus não é uma pedra, não é uma força, não é um pedaço de madeira, Ele é uma pessoa. Então nós temos que aprender a conversar naturalmente com Deus, falando aquilo que a gente está sentindo para Deus e aprender a exercitar isso. Então, nessa atividade de a gente ler esses livrinhos que tem essas palavras-chave, a gente vai começar a prestar atenção que essas palavras também devem ser faladas para Deus, tá bom? Então, é um jeito de exercitar a naturalidade da nossa oração, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas essas tabelinhas, esses esqueminhas que a gente falou das atividades no link na descrição do vídeo. Vou deixar um link para essas atividades na descrição do vídeo, tá bom?
Então, foi muito legal esse tempo, essa série do Pai Nosso, que a gente aprendeu a melhor orar. Espero que vocês tenham aprendido muito, tá bom? Compartilha esses vídeos, dá um like, ok? Então, beijo, tchau!